na mão de cada um que divulga tigrinho tem sangue. Na mão de cada influenciador tá respingado de sangue. Hoje, a questão do tigrinho chegou a ter suicídio mesmo, pessoas? Vários, toda semana tem caso. Toda semana? Toda semana tem caso. Porque perde muito, entra em desespero, né? No Maranhão, eu sei que teve vários casos. Os políticos de lá, os deputados, conseguiram fazer uma lei regional para o Maranhão de não poder influenciador divulgar jogo de azar. O que os influenciadores fizeram? Mudaram de estado. Para poder fazer. Continuar. Então tem que ser uma lei federal. A maioria, Tem que ser uma lei a federal. maioria dos casos de influenciadores presos foram no Maranhão. É mesmo? Olha. Meu Deus. Próximo, Bru. Esse aqui, cearense conta como vício no jogo do tigrinho levou a irmã à morte. Meu Deus. Nossa, até mulheres, né? Jéssica Lobo descobriu o vício da irmã em jogos de azar após seu suicídio. Psicóloga explica que fatores socioeconômicos colaboram com o desenvolvimento do vício. Sim, porque aquilo, foi o que você falou, no primeiro momento a pessoa está desesperada e de repente ele ganha no primeiro. Aí ele se coloca ali, nossa, isso vai dar certo para mim, eu vou sair das minhas dívidas. Eu não sei se ela está desesperada. Eu acho que tem muito também no brasileiro essa coisa, tipo assim, caminho mais fácil. O caminho mais fácil. Não sei se é um jeitinho, caminho mais Eu fácil. acho que no começo é incentivo de influenciador. Sim. Porque... Mas o que seduz? Qual a maioria das pessoas cai no golpe? O luxo, né? O luxo, ganhar um dinheiro fácil. Vai ser fácil ganhar. Você vai poder comprar esse carro, você vai poder comprar... Então, eu acho que acontece o quê? A maioria do brasileiro, ele trabalha lá 8 horas por dia. Ele vai pegar transporte. Ele não vai ter uma vida, assim, legal. Não vai ter. Ele trabalha o dia inteiro para chegar a contar a contabilidade, tá ganhando R$80 por dia. E num joguinho desse ele vai ganhar 220 rápido. A vida dele não tá legal. Então ele vendo a vida da Virgínia, do Carlinhos de Maia, aquela vida de luxo, de carro, de não sei o quê, ele acaba que ele não vive mais a vida dele, tá vivendo a vida daquele influenciador, e qualquer oportunidade que ele se acha de chegar mais perto daquilo ali que ele tá vendo, do que ele sonha, do que ele admira, ele vai tentar. Então é daí que vem a influência. Se não tivesse influência, aposto que a maioria dessas pessoas não teriam morrido, porque cassino já existe há 25 anos online. Por que só agora as pessoas estão morrendo? Então, na mão de cada um que divulga tigrinho tem sangue, na mão de cada influenciador tá respingado de sangue. Pode falar o que quiser, mas eles são responsáveis sim. Eu acho interessante, você está falando uma coisa, por exemplo, nos últimos 6 meses, ano passado tinha, mas nos últimos 6 meses, eu recebo proposta dessas plataformas de jogo, mais de 30 por dia. Guga, é mais de 30 por dia. Tanto que o rapaz da equipe que é responsável por limpar minhas redes, tem dias que ele fala, eu falo, nossa, mas você não limpou? Ele falou, você não está entendendo, eu já limpei. Não muito dá vazão. rápido. É o tempo inteiro. Eu falo assim, gente, é uma coisa pesada. Agora parou. Propondo isso. Quantias e não sei o quê. Ganhe 50 mil por semana. Ganhe não sei o quê. Tem uma praga de um cabelo azul que entra nas minhas redes, que fica ali. E aí eu denuncio. Daqui a pouco vem com outro perfil, mas é sempre ela com aquele cabelo azul querendo me oferecer coisa. E dá um jeito de marcar com robô. Gente, é uma loucura isso. E eu fico pensando, a plataforma... o Instagram ou o TikTok, ele não tem como... Ou também ele não dá vazão É porque isso é feito com robô, né? Eles criam um exército de robôs e disparam em massa. Então, as redes sociais... mas não teria as redes sociais como bloquear o perfil, esse tipo de ataque de robô? Porque é como se fosse... Eu acho que a tecnologia deles ainda não está conseguindo fazer isso. Porque assim, se a gente fala uma certa coisa, eles cortam. O que acontece? Eu estava recebendo ataque de robôs direto. Quando eu denuncio um golpista, o que ele faz? Ele vai lá nessas plataformas chinesas e vou mandar 30 mil seguidores árabes pro Google. Ele vai lá, 30 mil seguidores. E eu fico vulnerável, eu não tenho o que fazer. O Instagram aceita, daqui a pouco eu vejo lá, tá um monte de Mohamed me seguindo, um monte de... Tem muito. Aí as pessoas acham que eu vou estar... Pra que eu vou comprar uma pessoa que não vai ver meus stories, não vai fazer nada, só vai ficar enchendo lá. E o algoritmo, quando você posta um conteúdo, ele vai mostrar para um número pequeno de pessoas. Sim. Então, de acordo com que essas pessoas curtam, comentam, vão engajando nesse conteúdo, ele vai ampliando
essa quantidade de pessoas que vão vendo esse conteúdo. Se eu tenho um monte de seguidor árabe, ele vai mostrar para os seguidores que não vão interagir, porque eles são robôs, e a minha postagem morre. Então, esse é o objetivo do golpista quando ele me manda ataque de robôs. Não é te dar mais seguidor, é fazer com que pessoas reais não consigam ter acesso ao teu conteúdo. Aí agora, recente, o Instagram fez uma ferramenta que apaga tudo de uma vez só. Você vai lá nos seus seguidores, lá em cima, onde tem o número de seguidores, logo ali embaixo tem seguidores para análise, que são seguidores falsos. Em análise, eu acho que tem. É isso. Aí você clica ali e apaga tudo de uma vez só. Maravilha. Que é tudo robô, provavelmente. Eu tava com 600 mil seguidores, agora tô com nem 400. Porque você tirou todos aqueles... mil eu tirei. Então, todos aqueles que estão em análise... É tudo robô. Ou conta de gente que já morreu, ou conta de alguém que fez uma conta e não usa mais aquela conta há anos, criou outra depois. São contas inativas. Entendi. Ou suspeitas de ser robô. Aí, com isso, eles podem mandar quanto robô quiser pra mim agora, que eu deleto tudo de uma vez só. Entendi. Uma vez eu fiz uma live pra fazer uma denúncia sobre lojas que fazem um sistema que não é ilegal, mas é um sistema muito imoral de ganhar dinheiro, umas lojas aí. Aí esses caras me seguem, eles ficam me acompanhando para poder ver o que eu vou falar. Quando eu marquei uma live com um cara que fazia esse tipo de loja também, uma live, eles colocaram 5 mil robôs assistindo minha live para poder tentar derrubar. Entendi. Não, e não deixar as pessoas que de fato gostariam... chegar até você. Porque eles têm 5 mil robôs, eles têm como dar comando para esses 5 mil denunciar a live. Entendi. Então a gente fica vulnerável, porque as plataformas não fazem nada, a gente fica vulnerável a ter esse tipo de robô, de ataque, e a gente não tem o que fazer. Entendi.